Fala, torcida, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Fla-Flu, pessoal, decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos aqui com informações da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora bora pro conteúdo. Quer que eu pergunte de novo? O quê? Arias ou Coroço? Não, Mbappé ou Arias? Mbappé. Faça essa pergunta. Vamos ouvir personagens. O médico do Flamengo falando e o Fábio, goleiro do Fluminense, Goleiro, hein? antes do início dessa decisão. Vamos lá. Um dia após o outro, né, da melhor forma possível, como eu falei, mas sempre focado, né? Desde quando termina o jogo, eu já começo a focar no próximo, né? Em que eu tenho que melhorar, em que eu tenho que me concentrar, me dedicar, corrigir. Então, tá sempre com a mente a 1000 por hora, né? O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá, então, personagens, né, do jogo e o médico do Flamengo, claro, personagem também por conta da lesão do Bruno Henrique, né, falando sobre como seria esse tratamento, como será esse tratamento. E essa última fala, de certa forma, até dá um indicativo, né, de que talvez ele possa não jogar mesmo, porque se a prioridade é ao longo da temporada, né? Assim, hoje todos trabalham com que ele não estará em campo. Isso, a possibilidade aí, Matheus, ele jogar a segunda partida. Isso. No domingo ele pode talvez fique à disposição. O Flamengo chega num momento excelente, né? O Flamengo não perde. E o Fluminense... O Flu também não então, perde, hein? E o Fluminense fez um bom primeiro jogo de semifinal, né? E é o único recado time que interessante. venceu o Flamengo do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz no banco, foi o Fluminense, ano passado no Brasileiro. E o Flamengo de 11 jogos que não perde, só não ganhou um. Justo contra o Fluminense. O O 0 a empate. 0. São dois times que não perdem tá há vendo muito aí. tempo. O Fluminense, ele passa a impressão nesse momento que ele tem mais a oferecer do que tinha até pouco tempo atrás. O Fluminense. O Fluminense. E mais do que os adversários que o Flamengo pegou até aqui na temporada. A evolução incluindo o Vasco na semifinal, né? A evolução é interessante. Você tem um Cano voltando a fazer gols, você tem um Arias protagonista, você tem, é verdade, o desfalque de jogadores, todos até do mesmo setor, né? O Fluminense, o melhor Fluminense, por exemplo, contaria com o Ganso, até com o Renato Augusto e o Lima, que são os três jogadores aí com os quais o Mano não pode contar. Mas parece um Fluminense bem mais estruturado do que algumas semanas atrás. E o Flamengo é o time desse começo de temporada. É o time melhor, que vem desenvolvendo um futebol melhor. O desfalque do Bruno Henrique é sério, porque ele já era uma solução ali para o comando do ataque, já era, não digo um improviso, porque ele já jogou muito ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Opa, mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem para falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas para quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que
em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli. Gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias. Então, acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né? Porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um para o outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os dois melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na fase de classificação, né? Então, olhando para os times que foram e para esse momento, é a final dos dois times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente está pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo, por melhor jogador que você tenha, de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Porque é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí, é preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. É isso aí, torcida. E vamos aqui para mais uma notícia. Fluminense e Flamengo, onde assistir, horário e escalações. Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. TV Globo, Sport TV e Premier transmitem ao vivo. O Fluminense chega para o Clássico com 9 jogos de invencibilidade. São 6 vitórias e 3 empates no período. A equipe avançou para a decisão após bater o Volta Redonda por 4-0 no primeiro jogo e depois empatar sem gols na última partida. O Flu também vem de 2 classificações na Copa do Brasil. O Flamengo está a 11 jogos sem perder, 10 vitórias e um empate. O empate foi justamente contra o Fluminense, ainda na Taça Guanabara. O rubro-negro chegou à final após eliminar o Vasco na semifinal. Felipe Luiz terá uma dor de cabeça na partida. Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa direita e será desfalque. Não há vantagem na decisão. Em caso de empate no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis. O segundo e decisivo jogo da final acontece no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. É isso aí, torcedor. Comentem aí qual é a sua expectativa para esta partida de hoje entre Flamengo e Fluminense. Clássico Fla-Flu decidindo o Campeonato Carioca. Como sempre, né? Sempre esses dois times estão em finais de Campeonato Carioca. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!